Senhor, obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias para conosco, ó Pai. Teu grande amor, ó Pai, que nos deste, o teu Filho, que pagou o preço, ó Pai, das nossas transgressões e nos trouxe, ó Pai, o resgate e a salvação. Era, ó Pai, porque podemos confiar, ó Pai, em Ti. E pedimos, ó Pai, que Tu possa nos iluminar, ó Pai, os nossos caminhos e fortalecer os nossos passos a cada dia. A Ti oramos em nome de Teu Filho. Amém. Amados irmãos, convido a igreja a abrirmos nossas Bíblias mais uma vez, agora em Romanos capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Fechar nossos olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus e Pai, com alegria, com respeito e temor, abrimos a Tua palavra novamente para ler. E nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando o que vamos ler, para que o compreendamos. Que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco. E pedimos, Senhor, que Tu uses o pregador como Teu instrumento. O que vier de Ti, Senhor, que retenhamos, o que não deixemos de lado, mas fala, Senhor, fala conosco. Nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem a falar e louvar ao Teu nome. Fala conosco. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 7, assentados mesmo, mas de forma respeitosa, alternando o texto, 18 a 25, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados, queridos irmãos, vivemos numa cidade complicada, num país difícil. Nós temos presenciado, e acredito que todos nós conhecemos ou temos amigos e parentes que foram embora do Brasil, procurando uma terra melhor, se é que ela existe. E eu lembro quando eu estava na faculdade, na década de 70, que um movimento semelhante a esse, muitos brasileiros indo embora, muitas pessoas de curso superior, pesquisadores indo embora. E no final ainda do regime militar, começou a se colocar um plástico nos carros que dizia assim: Brasil, ame-o ou deixe. E na universidade nós brincávamos escondidos e dizíamos assim: o último a sair, desligue as luzes do aeroporto. Mas era um momento difícil. O tempo passou, dias melhores vieram, e agora estamos vivendo dias complicados, dias difíceis. Uma mudança climática intensa, um calor horroroso. Muito quente, né, irmãos? Tem feito muito calor. Quem acha que tem feito muito calor, levanta a mão. Então aceita Jesus, porque no inferno é pior, viu?
no inferno é muito pior, é muito mais quente, é muito mais quente. Aqui nós ainda temos água com geosmirna, não é? Mas lá nem água com geosmirna tem. Só tem dor, só tem sofrimento. A gente ri, mas é verdade, aceita Jesus, corre e aceita. Vivemos momentos difíceis, momento de descrédito. Ontem eu estava pensando em dormir e começou um programa, eu comecei a ouvir sobre a participação dos evangélicos na política brasileira. Eu fiquei ouvindo pesquisadores da Unicamp, pesquisadores da USP. Mas, queridos irmãos, a igreja não foi feita como partido político, nem deve ser partido político. A igreja foi criada pelo Senhor para pregar a palavra de salvação, as boas novas, o evangelho. O pastor não pode se pronunciar politicamente, não deve se pronunciar politicamente. Ele deve ser um cristão no momento do voto, orar, buscar em Deus, mas o púlpito é para falar de salvação. O púlpito é para falar que o pecado leva dor, sofrimento, tristeza e morte eterna. Para falar que Deus nos amou com tanta intensidade, que nos deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga comigo amém. Amém. Se chegar antes de mim, me espera. Se eu chegar, espero você, não é? Como eu costumo dizer, tem muitos amigos que estão nos visitando. Eu tenho um grande amigo, Jorge Vion, trabalham na Missão Caiuá, um trabalho de evangelização. Ele sempre que me conta, diz assim: André, eu amo você muito. Desde jovem nós somos amigos. E eu quero ir para o céu. Eu quero que você me espere no céu. Quando eu chegar, eu quero que você esteja lá para me receber. Eu parei para pensar, não sei se isso é um elogio ou não estou entendendo, né? Eu falei, ô Jorge, tá bom, mas se você chegar antes, espera que eu vou chegar depois, viu? Porque para lá eu vou. Não há dor, não há sofrimento, não há tristeza. Mas enquanto estamos vivendo aqui, passamos por dificuldades. Quem tem problema, levante uma mão. Pode levantar, não precisa dizer qual é. Muito problema as duas. Problema de mais um dos pés. Aí eu caio, se eu paro, se não cai, né? Porque são muitos problemas. Muitos problemas. Eles vêm como uma locomotiva, um trem, não é? É um atrás do outro. Eu lembro muito do meu pai, que já descansa nos braços do Senhor. Ele diz que às vezes a vida parece a praia. Vem aquela onda grande, enorme, você se abaixa, deixa ela passar, depois se levanta. Aí vem outra maior, você se abaixa, levanta. E aí vem uma muito grande, espera, porque em determinado momento vai passar aquele trem de ondas e virá uma calma, é suave. E você vai poder desfrutar, a vida é assim. A vida é assim. Problemas, mas nós temos um Deus que está acima disso tudo. E aí talvez nós temos que parar nesse momento aqui, estamos iniciando o ano 2020. Eu lembro que há pouco tempo, quando íamos chegar no ano 2000, diziam assim, o mundo vai acabar. E muitas pessoas se prepararam para que o mundo acabasse. Não é? E continua o mundo aí, vivendo, né? Continuamos adorando, glorificando a Deus, a vida continua. O mundo só acabará quando Jesus Cristo voltar. E nós não sabemos quando será o advento, mas temos que estar preparados para esse momento, sempre, sempre. E olha, irmãos, eu tenho repetido todo domingo e não pode se deixar de falar esse domingo também. E nós temos que lembrar que nós temos que testemunhar enquanto Jesus não chega. A nossa vida tem que ser uma vida santa. Nós somos um povo de propriedade única, exclusiva de Deus. Nação santa. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque nós moramos numa cidade praiana. A cidade do Rio de Janeiro, se na época de Cristo ele estivesse aqui, ele destruiria como Sodoma e Gomorra. Pelo pecado. Terrível pecado. Mas existem igrejas reais do Senhor aqui. Ele nos preserva. Mas nós temos que ter cuidado com o testemunho. Cuidado com o testemunho. Cuidado com o escândalo. Você não é pessoa qualquer, você é filho de Deus, é servo de Deus, é o embaixador de Cristo Jesus. Eu não posso mais ir à praia. Eu lembro quando, eu tenho repetido aqui, né? A última vez que eu fui à praia,
há 10 anos atrás eu coloquei aquela minha bermuda, um palmo abaixo do joelho, branco, achando que eu era mineiro. E aí eu descobri o seguinte, não dá. É muita carne e pouco pano. Olha o desrespeito. E imagina se Cristo volta e você está lá. Aí vai você se esconder todo, Senhor, desculpe. Nu, igual Adão e Eva. Cuidado com respeito ao Senhor, cuidado com o testemunho, cuidado com a sua vida. Você não é uma pessoa qualquer. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver a glória de Deus refletida em nós. Mas quem é o nosso maior inimigo? O governo, que não nos dá escola, não nos dá saúde pública, não nos dá proteção, nos dá jusmirna na água. Isso eu não quero. Aumenta a conta de luz, aumenta o plano de saúde, aumenta a conta d'água, aumenta a conta de gás, aumenta a gasolina. Alguns dirão assim, olha, o maior inimigo que nós temos é o diabo. Não é? O texto de Deus fala, lá, quando Paulo está em Efésios, preso, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está olhando um soldado romano. Ele está detido. E aí ele começa a falar sobre a nossa armadura espiritual. Começa a falar sobre o diabo como um grande inimigo nosso. E ele existe. Amados irmãos, ele existe. E a maior sabedoria dele é tentar enganar ao mundo e dizer que não existe. E aí nós estamos vendo a cidade do Rio de Janeiro, grande parte do povo caminhando como ovelha sem pastor. E aí o carnaval chegando, a festa da carne, da prostituição. E eles não têm temor a Deus. Tem uma senhora aqui que é médica. E ela faz partos. E eu perguntei para ela assim, há alguns anos atrás, Dani, qual é o mês em que o maior número de crianças nasce? Eu imaginei que a família programasse os partos, né? E eu falei, deve ser talvez setembro, né? Primavera, maio, família. E ela falou assim, pastor, sempre o maior número de crianças nasce nos hospitais públicos 9 meses depois do carnaval. O carnaval é um fator marcante para a prostituição. E aí o nosso governo assim, vamos defender o nosso povo, vamos distribuir preservativos. Temos que falar de família, temos que falar de pecado, temos que falar de mudança de conduta. E principalmente para os nossos jovens, adolescentes, que chegam nesse momento, eles ficam oscilando em cima do muro. E nós temos que dizer que nós somos ser diferentes. Eu não tenho vergonha de ser diferente. Eu tenho vergonha de ser igual. Porque nós somos diferentes. Paulo em Efésios vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. E fomos salvos pelo amor, o imenso amor de Deus. E ele vai dizer que o inimigo é invisível. Ele é invisível. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada, que você ainda ouve aquela vozinha assim? Lembra aquele desenho do Pato Donald? Quando aparece um diabinho e um anjinho? Ele tenta nos envolver. Ele é um inimigo espiritual. Não há como guerrear com armas comuns com ele, nem bomba atômica, nem revólver. Ele é maligno. Ele vem para roubar, matar e destruir, como fala em João 10:10. Ele é astuto. Vejam, quando ele tentou Jesus no deserto, ele usou textos da palavra de Deus. Acredita nisso. O diabo conhece Deus e usa textos da palavra de Deus. Por isso nem todo aquele que diz que é pastor. Judas caminhava com os discípulos e fazia milagres. Mas ele era filho do diabo. Ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto, ele é persistente.
hostes, são numerosos, ele é oportunista, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, esperando nos devorar, esperando encontrar em nós a fragilidade que temos para nos atacar. Mas será que ele é o nosso maior inimigo? Ele é um grande inimigo, mas ele já está vencido. Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou, ele venceu. Ele já está contido. Ele está limitado. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Reparem, porta não é ataque, é defesa. Quando nós dormimos à noite, nós trancamos as nossas portas. Quando diz as portas do inferno não prevalecerão, é porque a igreja do Senhor vai arrebentar a porta, vai entrar e vai pregar a salvação e tirar aqueles que lá estão sofrendo e trazer para o lado de fora, para a luz. O texto que nós lemos diz que o nosso maior inimigo somos nós. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o pecado mora nele. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo se esmurrava. Paulo se esmurrava. Porque ele dizia, Senhor, não quero fazer isso. Eu sei que está errado. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Eu uso muito essa ilustração quando falo, já falei para a igreja, deve ser a 15ª, milésima vez que eu estou falando, mas é realidade. Daquele jovem que se aproxima do pastor chorando e diz assim, pastor, eu estou vivendo em pecado, eu quero mudar essa situação de relacionamento com meninas, de ficar, eu quero mudar, eu quero ser santuário do Espírito Santo. Pastor, ora com ele, e ele sai determinado a mudança de vida. E aí na semana seguinte, domingo, quando ele chora, o pastor, como é que foi? Ele chega, começa a chorar, o pastor, mas não é possível, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu saí firme, eu saí animado, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, e você lê? Eu comecei a ter uma oração mais intensa, e você tem, e eu tenho, nós temos, olha lá, oração, leitura da palavra, eu estava firme. E aí no sábado ontem, um amigo me chama e diz assim, vamos lá para a festa, para o baile? Ele falou, vou lá para evangelizar. Olha lá esse lugar de evangelizar. Temos que fugir do momento do pecado, é o que vem antes. E aí está lá ele dançando, e aí a menina olha para ele. E ele chorando, diz assim, pastor, a menina era linda, muito linda. Ela olhou para mim, olhei para ela e falei assim, sai, Satanás. E aí, pastor, ela olhou para mim e piscou. Falei, sai, imundo. E aí ela veio andando para minha direção. Falei, sai, vem. Porque assim somos nós. Nosso corpo é fraco, nosso corpo é frágil. A palavra de Deus que no nosso coração habita o pecado. Mas a palavra de Deus nos mostra o erro e nós temos que estar fortes espiritualmente para fugirmos do pecado, amado, querido irmão. O maior inimigo que você tem é o seu coração, que tem que ser dominado pelo amor de Deus. Nós temos dentro de nós 2 leões, um branco e um preto. Um branco que é espiritual, é a palavra de Deus, é a santidade. E um preto que é o pecado, é a destruição, é a imoralidade. E o mais forte é aquele que nós mais alimentamos. O pecado ou a santidade. E aí nós vamos ter aquele testemunho de dizer que já conhecemos pessoas que vivem de forma horrorosa, muitos até mercadejando a fé, ganhando dinheiro com isso, como a palavra de Deus fala que aconteceria, e dizem assim, eu sou crente.
eles estão crentes que são crentes. A palavra de Deus diz, em Efésios 2:2, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Romanos 8:29 e 30, diz que Deus nos amou. Em João 3:16, Deus nos amou. Deus veio até nós. Deus veio até nós. E nós não merecíamos. Ele nos amou. Nos conheceu, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Mas em 1 João 8 diz que nós continuamos pecando. Continuamos errando. E se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Minha língua, às vezes, murmura em vez de adorar a Deus. Meus lábios se abrem para falar o mal daqueles que foram criados em imagem e semelhança de Deus. Meu coração cogita o que não é santo. Meus olhos veem o que não é puro. Minhas mãos fazem o que não é reto. Meus pés são inclinados a se desviarem, ao invés de andarem em retos caminhos. E Paulo diz, desventurado homem que sou. Se o Dudu estivesse aqui, deixa ele sentadinho, ou a Rebeca, eu ia pedir para cantar aquela música que a gente aprende quando é criança. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, pezinho aonde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado. Daí a expressão oração. É orar mais ação. Vigilância. Vigiai. Vigiai. Porque o maior inimigo que nós temos é o nosso coração. Em Efésios 4:30, diz que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Sabe o que é isso? Quando nós erramos, nos afastamos do ensinamento da palavra de Deus, quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus te entristece. Você consegue ver a imagem de Deus chorando por causa do seu pecado? Pois é, essa é a figura. O Espírito Santo de Deus se entristece quando nós pecamos, porque Deus nos comprou com um preço imenso, a vida do seu Filho Jesus Cristo. Você é extremamente valioso, você é muito valioso. Nesse mundo de hoje em que nós somos transformados em números, né? Eu acho muito interessante porque a Selma, ela está nos escutando, não pôde ver hoje, não é? Quando tem que preencher algum papel para fazer compra, ela diz assim, vai você. Por quê? Porque ela não gravou. Mas olha, CPF, todo mundo, quase todos sabem, 598-703-707-72. Identidade, 3262-036-1. Conta do banco. Não vou falar para você, nem senha, né? Deixa, mas eu sei, não é? Nós somos números. Mas Deus não vê você como número, não. Deus vê você como alguém que Ele ama muito. Deus olha para você com amor. Mesmo a nossa inclinação do coração sendo para o mal, Ele nos ama. E nos dá um caminho de vida, que é a sua palavra. É a sua palavra. E o contraditório nos entristece. Olha lá, o salmista diz no Salmo 12, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Era como uma figueira com folhas e sem fruto. O nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Sofremos pelos nossos pecados. Sofremos porque conhecemos a palavra de Deus e caminhamos diferentemente dela. Ou será que não conhecemos? Talvez essa seja a pergunta. Ou será que não conhecemos a palavra de Deus? Não é? Quanto tempo por dia nós usamos para ler e meditar na palavra de Deus?
Ou será que nós chegamos em casa, guardamos a Bíblia? E aí no domingo seguinte, na hora de ir para a igreja, aquela confusão. Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia estava aqui. É aquela brigalhada danada, né? Acaba pegando aquela Bíblia que está aberta em cima da mesa, que a gente nunca lê e traz para a igreja. Conhecemos ou não conhecemos? Temos que conhecer. Temos que conhecer, não é? Quando nós compramos uma geladeira, vem o manual da geladeira. Quando compramos uma televisão, vem o manual da televisão. Quem já leu o manual da televisão, levanta a mão. Pois é, não lemos, né? E aí eu conto, tem muita gente nova, vou contar. Eu certa vez ganhei uma televisão de controle de voz. E tinha um manual, irmãos. Falei, eu não vou ler nunca isso. Enorme, não vou ler nunca. Liguei a televisão, está funcionando. Um dia o meu cachorro passou latindo, a estação mudou. Falei, tem alguma coisa. Ou o meu cachorro tem alguma coisa espiritual, ou a televisão. E eu falei, vem cá, lá de novo. A televisão mudou de novo. Aí eu descobri que cada vez que o meu vizinho tocava a campainha, o meu som aumentava. Porque não li o manual da televisão. Se nós não lermos o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, como podemos saber o que Deus quer para a nossa vida? Aí sabe o que acontece? Nós ficamos no achismo. Levanta um lá e fala uma bobagem, e você acredita. Aí o outro vai lá e fala uma bobagem maior, você acredita mais na bobagem. Aí tem uma mulher lá que tem uma oração forte, aí você corre para a oração forte. E tem uma pessoa lá que tem em casa a profecia, aí você corre para a profecia. Quando Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora falar de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho, a palavra. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Vamos repetir? Eu tenho que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você alimenta o seu leão branco, a sua parte espiritual. É lendo a Bíblia. Ah, pastor, mas quando eu leio a Bíblia eu tenho sono. Que bom, usa à noite, quando você diz que falta sono para dormir, vai ler Apocalipse, né? Lê Apocalipse. Mas tem que tentar, tem que insistir. A linguagem é difícil, usa uma linguagem fácil, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Como é que nós controlamos esse pecado que mora no nosso coração e que Paulo diz que insistentemente o desviava de Deus, apesar dele conhecer a palavra? Primeiro, conhecendo a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra e caminhamos para o pecado, começa a acender uma luzinha amarela. Tim, 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 tim. Perigo. Perigo. Se continuar nessa rota, vai se machucar. E um segundo ponto é a oração. Jesus falou, orai sem cessar, porque a carne é fraca. Oração. Quantas horas por dia você ora? Maldade, né? Perguntar isso. Quantos minutos por dia? Eu vou fazer um desafio a você. Procure marcar o tempo que dura a sua oração. Você vai se impressionar como você ora pouco. Muito pouco. Sabe aquela oração longa, longa, longa? 1 minuto. Quando eu era jovem é mais ousado, viu? Não advirto vocês a não fazerem isso. Mas tinha um presbítero lá na igreja, de Tomás Coelho, que quando ele ia orar, eu tinha ousadia de marcar o tempo. Né? Ele falou, agora o presbítero Ezio vai orar agradecendo a Deus pelo piano. Aí ele começava, Senhor, homem de Deus, cara. Eu estou falando disso, mas ele é de Deus, é o que não era na época. Muito obrigado pelas crianças. Eu falei, meu Deus, criança não, piano. E pelos adolescentes que fizeram isso. Eu falei, agora vem mocidade, SAF, o PH, junta diaconal. Aí quando ele terminava tudo, e Senhor, obrigado pela obra da igreja. Eu falei, Senhor, ele errou de novo, é o piano, Senhor. É o piano. E Senhor, muito obrigado. Vai ser o piano agora, vai ser o piano. Pelo irmão que melhorou da doença. Eu falei, Senhor, ele errou de novo, Senhor. Quando ele terminava, 4 minutos. Parecia uma longa, uma vida. Homem de Deus. Homem de Deus. Nós oramos pouco, irmão. Orar é conversar com Deus.
Orar e dialogar com esse Deus que nos amou quando estávamos mortos, perdidos em nossos delitos e pecados. E deu seu Filho Jesus para nos trazer a salvação. E agora nós temos a paz. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Pode o mundo estar pegando fogo, pode a água estar cheia de geosmia, não. Mas eu tenho paz. Tenho paz. Eu falei, eu vou evangelizar essa geosmina toda. 2 senhoras lutando dentro do supermercado por causa de uma garrafa de água mineral. Declarando: é minha, é minha. Eu achei que era briga por causa de marido, alguma coisa, namorado. Uma garrafa de água mineral. Falei, que país é esse? Que cidade é essa? É um povo que não tem no coração a palavra de Deus. É um povo que peca e continua pecando porque continua morto nos seus delitos e pecados. Ainda não sentiu o doce toque do amor de Deus. E quando sentimos, precisamos lutar contra o pecado que ainda reside no nosso coração pela sua inclinação para o mal. Porque Deus, agora eu quero ver a figura diferente, o Espírito Santo se entristece com o nosso pecado. Eu quero ver o Espírito Santo se alegrando com o nosso viver. Dudu, traz o louvor para cá. Eu quero ver o Espírito Santo se alegrando com a minha vida. Eu quero chegar no céu e ser abraçado por Deus. Um dia nós veremos Deus face a face. Não há maior alegria para um cristão do que estar na presença do Pai, daquele que nos amou e não merecíamos, daquele que veio até nós quando estávamos mortos em delitos e pecados, daquele que nos deu o que tinha de mais valor, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós, daquele que tem cuidado, guardado de nós, e não dormita, nem dorme o anjo do Senhor. Imagine a figura de Deus chorando por você. Não, queremos ver a figura do Pai sorrindo, queremos ver a figura do Pai alegre, queremos ver a figura do Pai que abraça o filho pródigo que volta e o beija. É assim que queremos ver a nossa chegada no céu. Cuidado com o seu coração, cuidado com a inclinação para o mal, com o que você fala, com o que você vê e cobiça, com o que você pega e pisa. Cuidado com tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, porque isso te faz chorar. Isso faz o Pai se entristecer.
Ora, conversa com o Pai, busca nele a força necessária para continuar caminhando. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Lemos pouco a Bíblia, lemos muitos livros evangélicos, mas temos lido pouco a palavra de Deus. Procuremos ver o que Deus fala conosco, nos alimentemos da sua palavra que nos faz crescer e caminhar em pé, até o dia que Cristo virá nos levar, ou até o dia que o Senhor nos chamar para as mansões celestiais, e desfrutaremos então de uma vida onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento, não há angústia. Nós vamos ficar em pé nesse momento, vamos ficar em pé, fechar nossos olhos, e nós vamos orar. Senhor Deus, mais um ano se inicia. Vida, Tu nos deste vida, mas nós queremos a vida em abundância que vem de Cristo Jesus. A nossa vida, Senhor, não se limita ao que estamos passando aqui, mas enquanto aqui estivermos, somos embaixadores de Cristo Jesus, povo de propriedade exclusiva Tua, nação santa. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a controlarmos os desvios do nosso coração, a podermos ouvir a Tua palavra nos ensinando. E ao cairmos, Senhor, temos imediatamente a humildade de nos arrependermos, clamarmos por perdão e fortalecermos o nosso caminhar nas Tuas palavras, Senhor. Nós queremos Te alegrar, Senhor. Nós queremos Te alegrar. Nós queremos estar contigo cada dia. Ó Senhor, e aquele que aqui está, que ainda não sentiu o toque do Teu Espírito Santo em seu coração, aquele que ainda tem dúvida, aquele que ainda tem medo, nós pedimos, Senhor, fala esse coração, fala essa pessoa que está sofrendo, Senhor. Porque viver sem Ti neste mundo é viver com dor, com sofrimento, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Fala, Senhor, neste coração, e coloca nele o desejo de Te ouvir e ver, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e incomparável de Deus, o conforto e o consolo do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez.